Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele breve virá, breve virá, breve virá, breve virá. Breve Jesus voltará. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, e que a consolação do Espírito Santo estejam com você, hoje e todos os dias da sua vida. Que bom, estamos juntos mais uma vez aqui no programa A Voz da Profecia. Hoje nós vamos prosseguir com nossa reflexão sobre o texto que está registrado no Evangelho de João, capítulo 9, a cura do jovem cego de nascença. Um milagre realizado por Jesus que provocou muita comoção e discussão. Nós não temos detalhes, muita informação sobre o nosso personagem, nem mesmo seu nome. Mas o que temos revela tratar-se de um homem corajoso, inteligente e sincero. Pensamos nos últimos dias em detalhes da narrativa de João, capítulo 9, versos 1 a 23. Hoje nós vamos prosseguir a partir do verso 24. Eu leio Evangelho de João, capítulo 9, versos 24 e 25. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego, e agora vejo. Quando o moço que havia sido curado por Jesus é chamado outra vez pelos líderes religiosos, que eram incrédulos, que faziam oposição ao ministério de Cristo, conforme você ouviu, eles dizem assim: diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem, referindo-se a Jesus, ele é pecador. E a resposta do moço: se é pecador, não sei. Uma coisa sei. Eu era cego e agora vejo. Os mestres da lei, os guardiões da fé, que viviam em oposição a Cristo e queriam matá-lo, então tentam confundir o moço dizendo que Jesus é pecador. Tentavam negar a realidade do milagre. Como eu disse, queriam confundir aquele jovem e desestimular o povo a ver Jesus como Messias. E eles disseram: diga a verdade diante de Deus, ou noutra versão, dá glória a Deus. Essa era uma forma de jurar num tribunal. Estavam apertando o cego para intimidá-lo. Imagine, um homem pobre, mendigo, iletrado, cego até aqueles dias, visto como vivendo, de acordo com o pensamento religioso prevalecente na época, sob a maldição divina. E ele ainda estava se acostumando com a visão. Estava diante de homens ricos, importantes, cultos, considerados por muitos como santos e irrepreensíveis. Certamente que esses fariseus pensaram: ele vai se intimidar, ou como se diz na linguagem popular, ele vai amarelar, vai se confundir ou se acovardar. Além do mais, esses juízes
chegaram com a acusação de que Jesus era um pecador, porque no entendimento deles Jesus havia transgredido o mandamento do sábado, uma vez que a cura foi feita dia de sábado. E sendo um pecador, ele não poderia ter realizado um milagre. A resposta é sincera e linda. Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Como quem diz, quanto a ele, eu pouco sei. Mas quanto a mim, vocês não vão conseguir me confundir. Eu sei quem eu era, como eu vivia, como eu me sentia e quem agora eu sou. Oh, glória a Deus, o Senhor seja louvado. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, está escrito, e assim, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O moço não discutiu sobre o caráter de Jesus, pois isso estava fora do seu conhecimento, mas uma coisa ele sabia, ele havia experimentado um milagre e ele não tinha medo de relatá-lo. Como é bom quando a gente tem essa convicção, essa certeza de que Deus realizou um milagre em nós e por nós. Seja esse um milagre físico de cura, como no caso desse moço, ou seja o maior de todos os milagres, que é o milagre espiritual, o milagre da conversão, do novo nascimento. Quem pode tirar da nossa mente e do nosso coração esta certeza e esta alegria de que nós fomos curados pelo poder de Deus que se manifestou em nós? Eu já abri a minha Bíblia aqui agora no Salmo 27, um salmo de Davi, e eu quero ler alguns versos, iniciando dos versos 1 a 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Assim como o jovem cego curado por Jesus, Davi diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Os líderes religiosos tentavam deixar o moço assustado, acovardado e confundido. Porém, ele estava seguro de que havia recebido um milagre de Deus. E no Salmo 27, verso 10, está escrito, porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Verso 12, não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. O moço foi intimidado pelos líderes religiosos. Os pais dele também se acovardaram e deixaram de testemunhar a respeito do milagre de Cristo, porém nosso jovem personagem dessa história, ele revela sua confiança e sua coragem de que foi curado pelo poder de Deus. E você? Você também tem sido abençoado por Deus e tem tido a coragem de testemunhar a respeito disso para quem quer que seja, para aqueles que glorificam a Deus por esse milagre e também para aqueles que zombam de Deus, desprezam o Senhor e são incrédulos, que em todo tempo, em todo lugar e para todas as pessoas, que todos saibam que nós cremos no Senhor e temos sido alvos da sua bênção. Uma escolha a fazer, sem ter tempo pra pensar e avaliar pra decidir. Mil motivos pra negar o chamado que ele fez e me tornar mais uma vez livre, enfim, do pecado que me afeta, que me impede de seguir, livre, enfim, eu sou livre, enfim, da culpa e da amargura
que me fazem regredir, livre enfim. Fecho os olhos para andar, sei que não vou tropeçar. Sua mão me impede de cair. Cada passo sem você traz um riso sem igual. Quero sempre continuar me afeta, que me impede de seguir, livre, eu sou livre, da culpa e da amargura que me fazem regredir, livre, não há outro jeito de vou andar com Cristo e vou segui-lo até o fim. O meu maior desejo é viver livre, livre. O pecado me afeta, que me impede de seguir. Da culpa e da amargura que me fazem regredir, livre enfim. Louvamos-te, Senhor, porque todos éramos cegos, mas agora nós vemos. Nascemos com uma natureza inclinada para o mal e para o pecado, espiritualmente alienados do Senhor, mas o Espírito Santo operou em nós por meio da Tua palavra e nos libertou dessa escuridão, das trevas do pecado, e nos iluminou para vivermos uma vida de santidade. Nós te louvamos, Senhor, porque éramos cegos, mas agora nós vemos. E tudo isso pelo milagre realizado pelo Senhor em nós. Por isso, ao Senhor toda glória, em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.